Vamos lá, continuando a nossa leitura. A Mulher de 30 Anos, Honoré de Balzac. Vamos lá? Ó, continuando aqui então. Rememorando um pouquinho no episódio anterior, já tem um cavalheiro ali que conheceu a nossa heroína numa festa lá em Paris. E esse cavalheiro interessou-se pela nossa protagonista, a Júlia. Ficou assim, digamos que na nossa linguajar de hoje, né? Teve uma paixão, ficou apaixonado por ela, já não conseguia esquecê-la. Muito bem, vamos lá então. Terminamos no primeiro encontro deles, o nosso amigo estava viajando e daí estava nesta festa, ia viajar, obviamente, estava nessa festa e conheceu a senhora Daiglemont, a nossa heroína. Então, e ele na casa dele, pensando muito nela, resolveu visitá-la. Continuando aqui, página 115. Há pensamentos aos quais obedecemos sem os conhecer. Vivem em nós ignorados, se bem que essa reflexão possa parecer mais paradoxal que verdadeira. Cada pessoa de boa fé encontrará em sua vida 1000 provas de que é assim. Indo à casa da marquesa, Carlos obedecia a um desses contextos pré-existentes de que nossa experiência e as conquistas de nossa inteligência não são, mais tarde, senão os desenvolvimentos perceptíveis. Uma mulher de 30 anos tem atrativos irresistíveis para um rapaz. E nada mais natural, mais fortemente urdido e melhor pré-estabelecido que os laços profundos, de que a sociedade nos oferece tantos exemplos entre uma mulher como a marquesa e um rapaz como Vandenesse. Com efeito, um jovem tem muitas ilusões, muita inexperiência e o sexo é bastante cúmplice de seu amor. Para que um rapaz possa sentir-se lisonjeado. Então há essa atração, esse fetiche sexual para o homem, no caso aqui o nosso amigo, mas para o homem de um modo geral, né? Tem uma relevância na paixão, na conquista. Então tem esse componente sexual aqui. Ao passo que para uma mulher, ou melhor, ao passo que uma mulher conhece toda a extensão dos sacrifícios que tem a fazer. Lá onde uma é arrastada pela curiosidade, por seduções estranhas à do amor, a outra obedece a um sentimento consciente. Uma cede, a outra escolhe. Essa escolha já não é por si uma enorme lisonja, armada de um saber quase sempre pago por um preço muito alto em dissabores, dando-se, a mulher experiente parece dar mais do que ela mesma, ao passo que a jovem, ignorante e crédula, nada sabendo, nada pode comparar nem apreciar. O autor aqui faz um jogo entre duas mulheres e como é que ela se comportaria numa situação como a que nós estamos aqui vivendo no livro. Então a mulher mais jovem talvez se jogasse muito mais àquela paixão e a mulher mais velha, e mais velha aqui para ele é a nossa marquesa de 30 anos, é uma mulher que bota mais o racional para organizar os pensamentos. Ela nada pode, ao passo que a jovem, ignorante e crédula, nada sabendo, nada pode comparar nem apreciar. Ela aceita o amor e o estuda. Uma nos instrui, nos aconselha numa idade em que de bom grado nos deixamos guiar, em que a obediência é um prazer, a outra quer tudo aprender e se mostra ingênua naquilo em que a outra é toda ternura.
Aquela propicia-nos um único triunfo. Esta obriga-nos a combates constantes. A primeira só tem lágrimas e prazeres. A segunda tem voluptuosidade e remorsos. Para que uma jovem seja amante, precisa ser muito corrompida. E então é abandonada com horror. Enquanto uma mulher possui 1000 modos de conservar a um tempo seu poder e sua dignidade. Uma, demasiado submissa, oferece-nos a triste segurança da quietude. A outra perde demasiado por não exigir do amor suas inumeráveis metamorfoses. Uma desonra-se por si mesma, a outra mata por nossa causa uma família inteira. Está fazendo essas comparações ainda entre a mulher mais madura e a mulher mais jovem. A mulher mais jovem que se atira à paixão e a mulher mais velha que, de certa forma, consegue administrar a paixão. A jovem só possui uma coqueteria e acredita ter dito tudo despindo o vestido, quer dizer, tirando a roupa. Mas a mulher tem-nas em grande número e se esconde sob mil véus. A mulher que é mais experiente sabe, eu vou usar a expressão manipular bem a situação. Finalmente, afaga todas as vaidades e a noviça só lisonjeia uma. Existem, além disso, indecisões, terrores, receios, perturbações e tempestades na mulher de 30 anos, que jamais se encontram no amor de uma jovem. Chegando a essa idade, a mulher pede a uma jovem que lhe restitua a estima que ela lhe sacrificou. Vive apenas para ele, preocupa-se com o seu futuro, deseja-lhe uma vida bela, procura torná-la gloriosa, obedece, suplica e ordena, curva-se e eleva-se e sabe consolar em 1000 ocasiões em que a jovem só sabe gemer. Enfim, além de todas as vantagens de sua posição, a mulher de 30 anos pode se fazer jovem, desempenhar todos os papéis, ser pudica e até embelezar-se com a desgraça. Entre elas, duas há a distância incomensurável que vai do previsto ao imprevisto, da força à fraqueza. A mulher de 30 anos satisfaz tudo e a jovem, sob pena de não sê-lo, nada pode satisfazer. Essas ideias desenvolvem-se no coração de um rapaz e nele geram a mais forte das paixões, porque ela une os sentimentos artificiais criados pelos costumes aos sentimentos reais da natureza. Esses sentimentos reais da natureza, leia-se paixão, avassaladora, inclusive é sexual. Página 117 ainda. O passo mais capital e mais decisivo na vida de uma mulher é precisamente aquele que costuma encarar sempre como mais insignificante. Casada, ela não mais se pertence. É a rainha e a escrava do lar. Olha que interessante. É a rainha e a escrava do lar. A pureza das mulheres é inconciliável com os deveres e as liberdades mundanas. Olha aí. Emancipar as mulheres é corrompê-las. Conceder a um estranho o direito de entrar no santuário do lar não será ficar à sua mercê? E se uma mulher o atrair para ele, para o lar, não será uma falta ou, para ser exato, o começo de uma falta? Há que aceitar essa teoria em todo o seu rigor ou absorver as paixões, ou absolver as paixões. Até agora, na França, a sociedade tem sabido adotar um mezzo termine. Mezzo termine em italiano no original é meio termo, Zomba das desgraças. Isto é, na França,
sabia-se, né, fazer o meio campo ali para as mulheres também terem uma vida independente. Como os espartanos, que só castigavam a imperícia, ela parece admitir o roubo, mas talvez seja muito sensato esse sistema. O desprezo geral constitui o pior dos castigos, porque atinge a mulher no coração. As mulheres todas se empenham e devem empenhar-se em ser honradas, pois sem estima deixam de existir. Por isso, esse é o primeiro sentimento que pedem ao amor. A mais corrompida dentre elas exige, antes de tudo mais, uma absolvição para o passado, vendendo o futuro, e trata de fazer o amante compreender que ela troca por felicidades irresistíveis as honras que a sociedade lhe recusará. Veja, aqui, nós estamos falando de uma mulher, né, 1800, aí por aí. Óbvio que isso também se repete muito na nossa sociedade, porque é uma sociedade bastante machista, embora bastante feminina também, embora bastante matriarcal, mas machista, matriarcal e machista também, né? Opinião minha pessoal aqui. Então isso às vezes se repete hoje na nossa sociedade, que a mulher precisa fazer um jogo, um meio termo de um casamento difícil, complicado e a procura da felicidade, às vezes até com o amante, né? Coisas que o homem faz com uma certa, digamos que mais facilidade. Vamos lá? Não há mulher que, ao receber em sua casa pela primeira vez um rapaz e se encontrando sozinha com ele, não faça algumas reflexões. Principalmente se, como Carlos de Vandenesse, o nosso amigo aqui, ele é bonito e inteligente. De modo semelhante, poucos rapazes deixam de apoiar alguns desejos íntimos sobre uma das 1000 ideias que justificam seu amor inato pelas mulheres belas, inteligentes e infelizes, como a senhora Daiglemon. Por isso, a marquesa, ao lhe anunciarem o senhor de Vandenesse, ficou perturbada. E ele se sentiu meio envergonhado, não obstante a confiança que geralmente os diplomatas têm em si próprios. Mas a marquesa depressa adquiriu esse ar afetuoso sob o qual as mulheres se abrigam das interpretações da vaidade. Essa atitude exclui qualquer pensamento secreto e modera os sentimentos, temperando-os pela polidez. As mulheres conservam seu tempo em que querem essa posição equívoca como uma encruzilhada que leva igualmente ao respeito, à indiferença, ao assombro ou à paixão. O autor que quer dizer, o autor tentando captar bem a psique feminina. Quer dizer que a mulher consegue fazer um jogo diferentemente do homem, mas ela consegue fazer um jogo psicológico de poder, porque ali nós estamos, no amor tem o poder, né? No amor aqui, na paixão, né? Melhor dizendo, há um poder, há um objeto amado, um objeto apaixonado, né? Por parte de um. Então, esse que é o objeto, entre aspas, né? Que é o ser amado, ele tem um poder sobre o outro. Então, este poder aqui, segundo o autor, é muito bem trabalhado por essas mulheres aqui, gente. Vamos lá? Segundo a minha interpretação, evidentemente. Somente aos 30 anos, uma mulher pode conhecer os recursos dessa situação. À custa dela, ri, brinca, se enternece sem se comprometer. Possui, então, o tato necessário para atacar no homem todas as cordas sensíveis e para estudar os sons que delas tira. O seu silêncio é tão perigoso quanto as suas palavras. Nunca se pode adivinhar se nessa idade ela é sincera ou falsa.
Se zomba ou está de boa fé nas suas confissões? Depois de nos ter dado o direito de lutar por ela, de repente, com uma palavra, com um olhar, com um desses gestos cujo poder tão bem conhecem, encerram o combate, nos abandonam e ficam senhoras de nosso segredo, com liberdade para nos imolarem com um gracejo, para se ocuparem conosco, protegidas ao mesmo tempo por sua fraqueza e por nossa força. Olha que jogo interessante esse que o autor nos traz da força da mulher e a fraqueza do homem que se joga nessa paixão. Estou tratando aqui como paixão e não amor, porque amor, filosoficamente, tem um outro conceito. A paixão é algo mais avassalador, mais arrebatador. Vamos lá? Embora nessa página 118, embora nessa primeira visita a marquesa se colocasse nesse terreno neutro, ela soube conservar uma alta dignidade de mulher. Seus profundos desgostos pairavam sempre sobre sua alegria fictícia, como uma nuvem tênue que encobre perfeitamente o sol. Há de se lembrar que ela é casada. Este nosso amigo está indo fazer uma visita para ela na casa dela, segundo nos consta aqui. Então ela tem um controle da situação. Sabe aquele negócio de visitar o leão na toca dele? Então, ela é a dona da situação, ela é a dona da casa. Vamos lá. Van Denesse retirou-se depois de ter experimentado nessa palestra delícias desconhecidas. Ficou, porém, convencido de que a marquesa era dessas mulheres cuja conquista custa muito caro, para que se possa tentar amá-las. Vamos lá. Seria, pensou ao retirar-se. O autor aqui não nos dá diálogos desse segundo encontro deles. O primeiro foi num salão de festas, agora aqui na casa da marquesa. Ele não dá detalhes, né? Ficou meio em cima. Ele só relata mais ou menos as coisas que aconteceram lá, dizendo que a marquesa tem um certo controle da situação emocional do rapaz, né? Dessa paixão do rapaz. Continuando, então o rapaz já se retirou. Ó. Seria, pensou ao retirar-se, então o rapaz está pensando, seria um namoro interminável, uma correspondência capaz de fatigar um subchefe ambicioso. Contudo, se eu quisesse mesmo, reticências. Esse fatal, se eu quisesse mesmo, sempre foi a perdição dos teimosos. Na França, o amor próprio leva à paixão. Carlos voltou à casa da senhora d'Aiglemont e convenceu-se de que ela tomava interesse por sua palestra. Em vez de se entregar simplesmente à felicidade de amar, quis representar um duplo papel, que ele percebeu que o papo dele estava encontrando ressonância na nossa marquesa. Né? Ele fez essa leitura. Então é que ele quis apresentar um duplo papel, né? que é tentar ficar, no caso do rapaz aqui, tentar ter um controle da situação, porque ele está temeroso de ficar na mão dela. Lembre-se que ele tem outros interesses na vida, o negócio dele é buscar posição social, riqueza e tudo mais, e apareceu a marquesa na vida dele, então ele tem que administrar aqui sem se entregar muito, embora queira se entregar. Procurou mostrar-se apaixonado e, depois de analisar friamente a marcha dessa intriga, ser amante e diplomata. Mas era generoso e jovem e esse exame deveria conduzi-lo a um amor sem limites, porque, artificiosa ou natural, a marquesa era sempre mais forte que ele. Toda vez que saía de casa da senhora d'Aiglemont, Carlos persistia em sua fiança e submetia as situações progressivas, porque passava sua alma, a uma análise severa que matava suas próprias emoções. Hoje, disse consigo quando de sua terceira visita, nós já estamos na terceira visita. Hoje, ela me fez compreender que era muito infeliz e só no mundo, aliás, infeliz e só no mundo, e que
se não fosse a filha, desejaria ardentemente a morte. Foi numa resignação perfeita. Ora, não sou seu irmão nem seu confessor. Por que me terá confiado suas mágoas? Ela me ama? Isto é, aqui eu confiado suas mágoas, faço essa leitura, provavelmente ela contando as intimidades dela, as mágoas dela para ele, acaba contando as intimidades dela, no fundo, no fundo. Isso faz com que ele tenha uma leitura no sentido de achar que ela está na dele já. Né? 2 dias depois, retirando-se, apostrofava os costumes modernos. Aí 2 pontos. Mas antes aqui eu quero fazer uma outra afirmação. Veja que, por enquanto, ele já foi na casa dela, aqui segundo o autor, 3 vezes. Terceira visita. Veja que eles não se encontraram fora da casa. Aqui tem uma análise psicológica muito importante. Veja que é ele que está caindo numa armadilha, é ele que está indo na armadilha, ele foi 3 vezes. Não foi ela que foi procurá-lo. E mais, não diz aqui que eles se encontraram num ambiente externo. Pelo menos por enquanto não. Percebe aqui onde é que está o pulo do negócio? Bom, 2 dias depois, retirando-se, apostrofava os costumes modernos. Agora abre para ele. O amor toma a cor de cada século. Em 1822 é doutrinário. Em vez de se provar como outrora, por fatos, a gente o discute, disserta sobre ele, transforma-o em tema de oratória. As mulheres estão reduzidas a 3 processos. Primeiro, põem em dúvida nossa paixão. Recusam-nos a capacidade de amar tanto quanto elas amam. Coqueteria. Verdadeiro desafio que a marquesa me fez esta noite. Depois, elas se fazem de muito infelizes para excitar nossa generosidade natural ou nosso amor próprio. Qualquer rapaz não se sentirá lisonjeado por consolar uma grande desgraça? Finalmente, tem a mania da virgindade. Ela deve ter pensado que eu a supunha inexperiente. Minha boa-fé pode tornar-se uma excelente especulação. Veja aqui que o autor, colocando na boca aqui no pensamento do nosso amigo aqui, Carlos, ele vai tentar tirar umas ideias sobre o controle que essa mulher tem sobre o nosso amigo Carlos aqui. Vamos continuando, página 120, estamos caminhando. Um dia, porém, depois de ter esgotado suas ideias de desconfiança, indagou a si mesmo se a marquesa seria sincera. Se tantos sofrimentos podiam ser simulados, para que fingiria resignação? Ela vivia numa solidão profunda e devorava em silêncio desgostos que apenas deixava transparecer na entonação mais ou menos contida de uma interjeição. Desde esse momento, Carlos tomou um vivo interesse pela senhora Daiglemon. Contudo, ao dirigir-se a uma entrevista que se lhes tinha tornado necessária a um e outro, ora reservada por um instinto mútuo, Van der Ness considerava a marquesa ainda mais hábil que verdadeira e seu último julgamento era, decididamente, essa mulher é muito astuta. Entrou e encontrou-a em uma atitude favorita, atitude cheia de melancolia. Favorita por quê? Porque se ela estivesse triste, melancólica, ele teria uma situação, digamos, de controle
do que iria acontecer. Ela estaria vulnerável. Vamos lá, então? Ela ergueu os olhos para ele, sem fazer um movimento, e lançou-lhe um desses olhares significativos que se assemelha a um sorriso. A senhora Daiglemon exprimia uma confiança, uma amizade verdadeira, mas não amor. Carlos sentou-se e não pôde dizer coisa alguma. Estava emocionado por uma dessas sensações para as quais não há linguagem. Você veja o quanto ele tem um jogo aqui, não é? Porque por enquanto não se disse ainda a respeito dela, disse só dele e Carlos. Mas há um jogo em que ele faz o papel de caça. É um jogo da paixão, um jogo do interesse, onde ela tem um controle sobre ele, pelo menos a princípio aqui. Porque nós não sabemos ainda sobre isso exatamente, o que ela pensa, porque o autor ainda não colocou os pensamentos da nossa heroína, mas só o do Carlos aqui. Que tem? Perguntou ela com voz terna. Nada, estou pensando, tornou ele, numa coisa que ainda não lhe ocorreu. Em quê? Em que o congresso já terminou. Mas então, disse ela, precisava ir ao congresso? Uma resposta direta seria a mais eloquente e a mais delicada das declarações, mas Carlos não a deu. A fisionomia da senhora Daiglemon atestava uma amizade tão cândida que destruía todas as pretensões da vaidade, todas as esperanças do amor, todas as desconfianças do diplomata. Ela ignorava-o, parecia ignorar completamente que fosse amada. Dá para fazer um jogo de não é comigo. E quando Carlos, todo confuso, concentrou-se em si mesmo, porque aqui é o seguinte, provavelmente aquele congresso na Itália onde ele deveria ter ido e não foi. Estou pensando aqui alto, né? Porque nós vamos ver no livro. Aí ele chega para ela e falou assim, pois é, o congresso já terminou. E ela, fazendo-se meio de sonsa, assim, ué, mas precisava ir ao congresso? Como se, né? Tá nem aí. Carlos, todo confuso, concentrou-se em si mesmo, viu-se forçado a reconhecer que nada fizera, nem dissera que a autorizasse a pensar em tal, porque ele forçou uma situação dizendo o seguinte, troquei o congresso por você, veja o quanto você é importante. E ela dizendo, ó, estranho, né? Você não foi no congresso? Mas precisava ter ido mesmo? Precisava ir? Nessa tarde, o senhor de Vandenesse encontrou a marquesa como ela sempre fora, simples e afetuosa, verdadeira na sua dor, feliz por ter um amigo, satisfeita por encontrar uma alma que compreendesse a sua. Não ia nada além disso e não julgava que uma mulher se pudesse deixar seduzir duas vezes. Veja que essa que seria a segunda sedução. Ela foi seduzida primeiro por aquele cavalheiro inglês que infelizmente morreu lá no iniciozinho das nossas leituras. Mas conhecera o amor e o guardava ainda sangrando no fundo de seu coração. Não imaginava que a felicidade pudesse proporcionar duas vezes a uma mulher sua embriaguez, pois não acreditava unicamente no espírito, mas também na alma. E para ela o amor não era uma sedução, comportava todas as seduções nobres. Essa coisa do amor romântico aqui, nessa ideia do amor romântico. Nesse momento, Carlos voltou a ser jovem. Foi subjugado pelo brilho de um tão grande caráter e quis ser iniciado em todos os segredos daquela existência despedaçada mais pelo acaso que por uma falta. A senhora Daiglemon apenas lançou um olhar ao amigo quando o ouviu pedir explicação da excessiva mágoa
que comunicava a sua beleza, todas as harmonias da tristeza. Mas esse olhar profundo foi como que o selo de um contrato solene. Não me faça mais perguntas dessas, disse ela. Há 3 anos, no dia de hoje, aquele que me amava, olha como ela vai mexer na ferida e vai castigar o nosso amigo Carlos aqui. Há 3 anos, no dia de hoje, aqui, por isso que ela está triste, aquele que me amava, o único homem a cuja felicidade eu teria sacrificado até a minha própria estima, morreu. E morreu para me salvar a honra. Lembre-se, lá atrás. Esse amor extinguiu-se novo, puro, cheio de ilusões. Antes de me entregar a uma paixão para a qual me impeliu uma fatalidade sem exemplo, eu tinha sido seduzida por aquilo que perde tantas moças, por um homem nulo, mas de aspecto agradável. Está falando do casamento dela. O casamento desfolhou uma a uma as minhas esperanças. Perdi a felicidade legítima e essa felicidade a que chamam criminosa sem ter conhecido a felicidade. Não me resta nada. Se eu não soube morrer, devo ao menos me conservar fiel às minhas recordações. Nosso amigo aqui agora tem um conflito com o morto, né? Ao dizer isso, ela não chorou. Baixou os olhos e torceu levemente os dedos que tinha cruzado num gesto que lhe era habitual. Isso foi dito simplesmente, mas o tom da voz era de um desespero tão profundo quanto parecia ser o seu amor, e não deixou nenhuma esperança a Carlos. Essa infeliz existência, traduzida em poucas frases e comentada por uma torção de mãos, essa dor tão forte de uma mulher tão frágil, esse abismo, numa cabeça tão linda, enfim, as tristezas, as lágrimas de um luto de 3 anos fascinaram Vandenesse, que se conservou silencioso e humilde ante aquela grande e nobre mulher. Não via mais nela as belezas materiais tão delicadas e perfeitas, mas a alma tão eminentemente sensível. Encontrava, enfim, o ser ideal tão quimericamente sonhado. Olha ele sonhando aqui. Tão imensamente invocado por aqueles que põem a vida numa paixão, que a procuram com ardor e morrem muitas vezes sem terem podido fruir de todos os tesouros sonhados. Ouvindo aquela linguagem e diante daquela beleza sublime, Carlos achou miseráveis as suas ideias. Na impossibilidade de encontrar palavras à altura da cena, tão simples e tão elevada ao mesmo tempo, respondeu com lugares comuns sobre o destino das mulheres. Senhora, disse ele, é preciso sabermos esquecer nossas dores, ou então cavarmos nossa sepultura. Mas a razão é sempre mesquinha em face do sentimento. Uma é naturalmente limitada, como tudo que é positivo, e o outro é infinito. Raciocinar onde é preciso sentir, isso é próprio das almas medíocres. Vandenesse conservou-se, pois, em silêncio, contemplou longamente a senhora d'Aiglemont e saiu. Presa de ideias novas que engrandeciam a mulher a seus olhos, ela se assemelhava a um pintor que, depois de ter tomado por tipos os modelos vulgares de seu ateliê, encontrasse de repente a Mnemosine do museu. Mnemosine, na mitologia grega, é a deusa da memória. A mais bela e a menos apreciada das estátuas antigas. Carlos ficou perdidamente apaixonado. Amou a senhora d'Aiglemont com essa boa fé da juventude, com esse fervor que comunica as primeiras paixões, uma graça inefável, uma candura que o homem só torna a encontrar em ruínas, quando mais tarde ainda ama.
deliciosas paixões, quase sempre deliciosamente saboreadas pelas mulheres que as originam, porque nessa bela idade de 30 anos, ápice poético da vida das mulheres, elas podem abranger toda a existência e enxergar tão claro no passado quanto no futuro. Elas conhecem então o verdadeiro valor do amor e gozam-no com receio de perdê-lo. A alma possui ainda a beleza da mocidade que as abandona e a paixão se robustece à ideia de um futuro que as assusta. Amo, pensou dessa vez Vandenesse ao deixar a marquesa. E para minha desgraça encontro uma mulher presa a recordações, isto é muito difícil que ela corresponda à paixão dele. Vou utilizar a palavra paixão e não amor aqui. A paixão dele, porque ela está presa a uma paixão do passado que ela não pôde usufruir. Não é aquela coisa do desejo. O desejo só é forte até não ser usufruído. A partir do momento em que nós usufruímos do desejo, que nós fazemos aquilo que temos à vontade, colocado no desejo, qualquer desejo, ele vai embora. Aí o novo desejo virá. Porque aquele desejo, que era uma procura, foi esgotado. É difícil lutar contra um morto que não se acha presente, que não pode cometer tolices, que não desagrada nunca e do qual só se veem as boas qualidades. Não será querer destronar a perfeição, tentar matar os encantos da memória e as esperanças que sobrevivem a um amante perdido, precisamente porque ele só despertou desejos. Tudo que o amor tem de mais belo, de mais sedutor? Essa triste reflexão, devida ao desânimo e ao temor de não vencer, sentimentos pelos quais começa toda a paixão verdadeira, foi a última manifestação de sua diplomacia expirante. Até então ele estava fazendo um jogo no meio termo ali, não se declarava, né? Fazia aquele cerca Lourenço, né? E então essa aqui, pensando que ele está na mão dela mesmo, foi a última manifestação de sua diplomacia expirante. Desde então ele não teve mais segundas intenções. Tornou-se joguete de seu amor e perdeu-se nos nadas dessa infelicidade inexplicável que se alimenta de uma palavra, de um silêncio, de uma vaga esperança. Quis amar platonicamente, foi todos os dias respirar o ar que respirava a senhora Daiglemon, incrustou-se quase em sua casa, acompanhou-a por toda parte com a tirania de uma paixão que junta seu egoísmo ao devotamento mais absoluto. O amor tem o seu instinto, sabe encontrar o caminho do coração como o mais frágil dos insetos caminha para a sua flor com uma vontade irresistível que de nada se assusta. Por isso, quando um sentimento é verdadeiro, seu destino nada tem de duvidoso. Não é o bastante para lançar uma mulher em todas as angústias do terror, que ela chegue a pensar que sua vida depende da maior ou menor verdade, força e persistência que seu amado ponha em seus desejos. E é interessante aqui que este Carlos tem visitado bastante a Marquesa, mas não apareceu ainda a figura do marido da Marquesa, o Vitor, né? Colocando um contraponto nessa história. Vamos ver, vamos ver. Assim, é impossível a uma mulher, a uma jovem, a uma esposa, a uma mãe respirar o amor de um jovem. A única coisa que está ao seu alcance fazer é deixar de vê-lo ao adivinhar esse segredo do coração que uma mulher adivinha sempre. Mas esse partido parece decisivo demais para que uma mulher possa tomá-lo numa idade em que o casamento pesa, aborrece e cansa, em que a afeição conjugal é mais do que tíbia, se porventura já não está abandonada pelo marido. Feias
as mulheres são favorecidas por um amor que as torna belas. Jovens bonitas, a sedução deve pairar à altura de seus atrativos. E é imensa. Virtuosas, um sentimento terrestremente sublime leva-as a encontrar não sei que absolvição na própria grandeza dos sacrifícios que fazem aos amados e glória nessa luta difícil. Tudo é cilada, por isso nenhuma lição é demasiado forte para tão fortes tentações. A reclusão outrora imposta à mulher na Grécia, no Oriente, e que se tornou moda na Inglaterra, é a única salvaguarda da moral doméstica. Mas, sob o império desse sistema, desaparecem os encantos da sociedade, nem o convívio, nem a polidez, nem a elegância dos costumes são mais possíveis. As nações deverão escolher. Dessa maneira, poucos meses depois de seu primeiro encontro, a senhora d'Aiglemont achou-se com a vida estreitamente ligada à de Vandenesse. Admirou-se sem muita surpresa e até com certo prazer de partilhar de seus gostos e pensamentos. Fora ela quem adotara as ideias de Vandenesse ou fora Vandenesse quem esposara seus mínimos caprichos? Não examinou o assunto. Já colhida pela corrente da paixão, olha que interessante aqui também. Pela primeira vez, o autor nos dá conta de que ela também já está colhida pela corrente da paixão. Essa admirável mulher dizia-se com a falsa boa-fé do medo: "Oh não, hei de ser fiel àquele que morreu por mim", ao inglês. Pascal disse: duvidar de Deus é acreditar nele. Assim, também, uma mulher não se debate senão quando se sente vencida. No dia em que a marquesa confessou a si mesma que era amada, aconteceu-lhe flutuar entre 1000 sentimentos contrários. As superstições da experiência falaram sua linguagem. Iria ser feliz? Poderia ela encontrar a felicidade fora das leis de que a sociedade faz, com ou sem razão, a sua moral? Até então a vida só lhe proporcionara amarguras. Haveria uma solução possível para os laços que unem dois corações separados pelas conveniências sociais? Mas será que alguma vez se paga a felicidade demasiado caro? Depois, talvez ela encontrasse aquela felicidade tão ardentemente desejada e que é tão natural procurar. A curiosidade advoga sempre a causa dos apaixonados. Em meio a essa discussão interior, chegou Vandenesse. Sua presença dissipou o fantasma metafísico da razão. Se tais são as transformações sucessivas porque passa um sentimento, mesmo fugaz, entre um rapaz e uma mulher de 30 anos, há um momento em que tudo se concentra, em que os raciocínios se resumem num só, numa última reflexão que se transforma num desejo e o corrobora. Quanto mais longa tiver sido a resistência, quanto mais poderosa será a voz do amor. Aqui, pois, termina essa lição, ou melhor, esse estudo em esfolado que nos é permitido tomar emprestado à pintura, um de seus termos mais pitorescos. Pois essa história mais explica do que pinta os perigos e mecanismos do amor. Mas desde esse momento, cada dia acrescentou cores a este esqueleto, revestiu-o com as graças da mocidade, reavivou-lhe as carnes, vivificou-lhe os movimentos, restituiu-lhe o brilho, a beleza, as seduções do sentimento e os atrativos da vida. Agora aqui ele vai se encontrar novamente com ela, mas eu vou deixar para o próximo episódio para não quebrar o impacto. E a bem da verdade, gente, se a gente misturar muito os takes aqui, a gente acaba não compreendendo bem a história. Portanto, terminamos aqui o nosso episódio. Olha aqui a mulher de 30 anos do Honoré de Balzac,
Espero que você esteja gostando. É isso. Um abraço, até mais, tchau, tchau.